Nesta oportunidade, eu gostaria de estar ministrando sobre permita que as bênçãos de Deus fluam em você. Eu gostaria que você ficasse em pé para a gente ler o livro de Gênesis, no seu capítulo 12. Uma palavra que Deus disse para Abraão. Antes ele era Abrão. Capítulo 12, versículo 1 e 2. Só 1 e 2. Diz assim: Ora disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, por esse momento precioso que nós estamos aqui. Já temos oferecido a Ti o nosso louvor, adoração, e o Teu nome, Senhor, foi exaltado. Então, Senhor, fala conosco, porque nós precisamos tanto ouvir a Tua voz, alimentar-nos da Tua palavra, que vai saciar a nossa alma. Então, Senhor, fala conosco pelo precioso nome de Jesus Cristo. Pode sentar, queridos. Esses dois versículos, ele tem algumas coisas muito interessantes. Antes de eu entrar no mérito da mensagem, esse primeiro versículo, o Senhor disse para Abrão, Ele falou 3 coisas: sai da tua terra, sai da tua parentela e sai da casa de teu pai. Servir a Deus requer algumas renúncias. Servir a Deus, às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas que a gente está acostumado. E Abrão, ele estava bem instalado na casa de seu pai, na sua terra, próximo à sua parentela. Mas Deus tinha um plano para a vida de Abrão. Mas para que o plano de Deus pudesse ser executado, algumas coisas Deus requereu de Abrão. E uma dessas coisas que Deus requereu foi que ele saísse da tua terra, da terra dele que ele estava habitando, da parentela que ele estava convivendo, e da casa do pai dele, onde ele estava morando. Existem algumas coisas que a gente acaba acostumando. A gente entende o porquê que às vezes a gente vive situações que a gente é estremecido. É a forma como Deus fala para a gente. Se tudo estiver tranquilo, você se acomoda, você fica tranquilo, você não se preocupa com mais nada. Só que Deus é um Deus de movimento. O Espírito Santo é um Espírito Santo que move. E quando Ele é o Espírito Santo que move, Ele age na nossa vida para que a gente também se mova. Há um plano de Deus, há um projeto de Deus para a sua igreja aqui na terra. O projeto dele não está reduzido, só traduzido em vir aqui, vim aqui, domingo, terça, domingo de manhã, domingo à noite, segunda-feira. Esse não é o projeto de Deus. Isso é uma recomendação. É que os homens sentiram. Josué diz assim: alegrei-me. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Uma coisa de baixo para cima. Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. De baixo para cima. São decisões que eu tenho.
São escolhas que eu faço. Pela proximidade que eu sinto que preciso ter daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu penso, daquilo que eu peço. E Ele opera e responde segundo a capacidade dEle na minha vida, do poder que opera em cada um de nós. E esse poder que opera é que nos faz renunciar, abrir mão de muitas coisas. Quando o poder da palavra, ela está dentro de você, ela move dentro de você, você tem coragem, tem a capacidade de abrir mão de algumas coisas. E Abrão, ele foi pedido para ele abrir mão da casa dele, da terra dele e no meio da parentela. Ou seja, Deus queria que Abrão ficasse totalmente dependendo de Deus. Quando você está na casa dos outros, fica dependendo dos outros. Você está no meio da parentela, qualquer coisinha, está todo mundo junto. Mas Deus queria usar a vida de Abrão, mas precisava que Abrão fosse totalmente dependente. E essa dependência, ela foi evidenciada quando Abrão, sem saber para onde ia, sem saber o que estava para acontecer, ele deixou a casa do seu pai, deixou a sua terra, deixou a sua parentela. Ele só levou o seu sobrinho. Ele não cumpriu por inteiro o que Deus havia falado para ele. Trouxe problema lá na frente, mas são coisas que às vezes a gente não abre mão. Isso aqui não vai fazer problema. E esses são os maiores problemas. Eu preciso abrir mão daquilo que Deus pede para eu abrir mão. Porque aquilo que Ele tem para mim, Ele sabe o que me impede de eu estar dentro daquilo que Deus quer. Por isso Ele pede para eu abrir mão de algumas coisas. Você entendeu? Amém? Amém? A vida de Abrão, nosso pai na fé, que foi por tudo que ele suportou, por tudo que ele fez, ele abriu mão. Abrão, ele acostumou a abrir mão por amor a Deus. Ele chegou a abrir mão do seu filho, porque Deus disse: eu quero o seu filho Isaac. Abrão já tinha esperado essa bênção do filho 25 anos, e depois de um certo tempo, pouco tempo, Deus pediu o filho Isaac para Abraão entregar como sacrifício. Abraão estava tão dependente de Deus, porque no coração de Abraão havia uma promessa que Deus havia falado, logo depois que ele pediu para sair. Ele disse: de ti farei uma grande nação. Como? Ele não ia viver eternamente, ele tinha que ter uma descendência. Essa palavra estava no coração dele. Ele disse: te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Quando você se propõe, se dispõe a obedecer, a se submeter, a abrir mão daquilo que Deus quer que a gente abra mão, Deus estabelece que eu e você já passamos a ser uma bênção. Uma bênção para minha casa, uma bênção no meu trabalho, uma bênção aonde eu estiver, com gente dos vizinhos, porque Ele vê e enxerga que você é uma pessoa que abre mão de tudo por causa do Senhor. Crer em Deus verdadeiramente, como Abraão acreditou, torna-nos pessoas abençoadas. E mais do que isso, faz-nos ser também abençoadores. Aquela coisa que quando você chega, você está em algum lugar e as pessoas, elas se sentem bem e algumas coisas boas acontecem. Por quê? Porque você é um abençoador. Você, além de ser um abençoado, você passa a ser um abençoador. As pessoas gostam de ficar perto de você porque ela é abençoado. A bênção é um favor de Deus.
E é algo que nos faz muito bem. Deus tem o prazer de nos abençoar. O prazer de Deus é nos abençoar. Por isso que Ele oferece tudo para nos abençoar. Mas Ele requer algumas coisas, porque senão eu acabo não conciliando o que Ele quer e daquilo que eu quero. Deus nos oferece bênçãos abundantes e variadas. Mas a maior bênção de Deus que eu e você podemos ter é a salvação. Essa é a bênção maior. Não tem bênção maior. Deus pode te abençoar você com um carro, com uma casa, com um bom salário, um bom emprego. Deus pode abençoar você com um filho saudável, família saudável. Mas a bênção maior do que essa é a bênção da salvação. Não adianta você ter tudo isso que eu mencionei agora. Se você não tiver a salvação, você vai perecer. Eu preciso ter a salvação como base principal. Tudo vai começar a ter sentido quando eu tenho a salvação. Porque eu quero que a minha família, você quer que a sua família, ela seja uma bênção. E aquilo que você já tem, que é a eternidade com Ele, que você está aqui porque você busca a eternidade com Ele, você está comungando uns com os outros, você está recebendo a palavra, porque você quer a eternidade com Ele. E você quer que a sua família também esteja com Ele. E por isso que é importante que você esteja conectado com Ele. Ele vai estar com você na sua casa e a sua casa é abençoada. Eu preciso ter esse raciocínio, eu preciso ter esse entendimento. Que a salvação de Deus é tudo que eu preciso para que as demais coisas elas sejam acrescentadas. Por isso que a Bíblia diz lá em Mateus 6,33, se não me engano: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas vos serão acrescentadas. Quais são as demais coisas? Trabalho, família, dia a dia, saúde. Isso é as demais coisas. Mas primeiro Deus. Só que a gente às vezes coloca Deus em segundo plano. E as coisas elas começam a se perder. Eu começo a perder aquilo que poderia estar totalmente voltado para mim. Por quê? Porque eu deixei Deus do primeiro para o segundo plano. Aí eu vou nas minhas conquistas, nos meus objetivos, nas minhas metas, e eu deixo Deus para depois. Se der eu vou, se der eu faço. Deus é em primeiro lugar. A salvação nos leva a uma dimensão muito maior aqui na terra. Por quê? Porque a gente tem uma vida mais segura por causa da salvação que Ele nos proporciona. E essa salvação, ela é alcançada quando eu creio que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o enviado de Deus, que morreu por mim, sofreu toda sorte de humilhações, para que eu pudesse hoje estar aqui liberto, você pudesse aqui estar hoje liberto. Eu preciso crer nisso. E quando eu creio nisso, eu preciso fazer uma segunda coisa. Eu creio que Ele fez isso por mim, o amor que Ele tem por mim. Eu preciso demonstrar o amor por Ele. Qual é o amor? Eu entregar a minha vida para Ele. Ele entregou a vida dele para mim, por amor a mim. E você precisa entregar a sua vida para Ele. Mas para isso, eu tenho que abrir mão de muitas coisas. Algumas coisas você tem que abrir mão. Ele abriu mão do céu. E você precisa abrir mão de quê? De coisas passageiras, de coisas que perecem. São coisas que o tempo vai consumir. É isso que Ele está pedindo para que nós venhamos a abrir mão. Essa salvação ela é consolidada. Nada é mais importante que o perdão de pecados. Não tem coisa mais importante do que ter os pecados perdoados. É maravilhoso quando você se sente livre, que o pecado ele pesa.
Algumas coisas que pesam muito no coração, na alma de uma pessoa: sentimento de culpa, dúvida, eu estou errado, eu estou isso, mas vai pesando. Só que quando eu reconheço que Ele pode me libertar, Ele pode me redimir, Ele pode me limpar, eu entrego o meu coração e eu me sinto leve, porque os pecados são perdoados e o nome do Senhor é glorificado. Então você passa a ter uma vida leve, uma vida mais ampla, uma vida mais direcionada. Você começa a enxergar uma perspectiva diferente por causa da salvação. Então é a maior bênção. Deus quer nos abençoar por muitas coisas, com muitas coisas, mas a principal é a salvação. Se eu não tiver o principal, as outras não vão servir por muito tempo. Quando tem a salvação, as outras podem passar, mas a salvação permanece. O tempo vai passar, mas a salvação está com você. Mas se você se preza somente pelas coisas que perecem, as coisas vão passar, você vai passar, e aquilo que é eterno você não alcançou. Salvação é uma coisa eterna. Às vezes eu abro mão de Deus por causa de um bem material. Eu abro mão de Deus por causa do meu trabalho. Eu abro mão de Deus porque eu estou sem tempo, porque eu tenho que viajar, eu tenho que passear. Tudo isso passa. Deus está oferecendo algo que permanece: salvação. As coisas, elas passam a ter sentido quando eu tenho a salvação garantida. Certeza. A Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos dele. Se você tem dúvida, se você será, porque ainda não está havendo a testificação, mas isso é fácil de resolver. Isso é fácil de resolver. É você entregar a sua vida ao Senhor. Você não precisa vir aqui na frente, entregar ao Senhor. Me ajusta aqui, eu quero viver uma vida de liberdade. Eu não preciso tirar esse peso que eu carrego, essa dúvida, o peso da dúvida, o peso da culpa, para que o Senhor você possa sentir a graça de Deus sobre a sua vida. Nós não precisamos fazer nada de especial para conquistar essa bênção, a bênção da salvação. Basta crer Jesus como Salvador. Basta abrir o coração, entregar esse coração. O coração que a gente guarda muita coisa. Quando a gente morre, a gente não leva nada fora, mas leva no coração. O que você vai levar no seu coração quando o coração parar de bater? Lá dentro, está na alma. A alma é eterna. As coisas, elas precisam estar dentro. Quando eu me apego às coisas materiais, elas vão passar. Eu vou morrer, você vai morrer, fica tudo aí, ainda causa briga para os outros. Isso é meu, isso é meu. Mas o que você carrega no seu coração? Quando a Bíblia fala de alguns pontos que são necessários, que a gente tenha o nosso prolongamento de vida, de dias na terra, honrar pai e mãe, prolonga os dias na terra, temer ao Senhor também dá prolongamento de vida. Então, o que você faz para prolongar a sua vida? Mas o mais importante não é ter vida prolongada, o mais importante é ter a salvação garantida. Jesus. Você pode ir para todo lugar, você pode pedir ajuda para todo mundo, mas se o Senhor não te salvar, pouca coisa vai resolver o seu problema. Jesus é a solução. Saiba que Deus, Ele quer nos oferecer, e oferece principalmente para aqueles que já têm uma salvação, a certeza da salvação, bênçãos espirituais. E aí é abundância. Ele quer nos dar em abundância. Existem outras coisas que podem ser bênçãos, como os bens materiais, família, sucesso do trabalho, saúde, mas não é maior. A maior bênção é a salvação.
Mas todas essas coisas que eu mencionei aqui são bênçãos secundárias. E elas não são prioridade. A prioridade para aqui na terra, mas a bênção para a eternidade é a salvação.